Olá, bem-vindo ao curso de especialização em consultório pediátrico. Meu nome é Denise Leles e eu sou pediatra há muitos anos, faço consultório pediátrico pelo menos há 15 anos. Estou muito feliz com essa parceria com a Medicine. Fui convidada para coordenar o curso de especialização em consultório pediátrico e contribuir com a construção do seu conhecimento para que você ajude a construir uma infância melhor. O futuro está em nossas mãos, não existe nenhuma especialidade mais importante do que a nossa. Então, parabéns por ter escolhido a pediatria e por ter escolhido esse curso. A gente vai ficar junto ao longo dos próximos meses. Eu vou iniciar a minha fala, então, sugerindo para vocês uma nova pediatria. Acho que a maioria das pessoas que atua em consultório pediátrico já entendeu que às vezes faltam algumas skills, algumas competências que a gente não tem na nossa formação e que fazem falta na nossa prática pediátrica. Por que será que a gente entende tanto de doença e a gente entende tão pouco de saúde nos dias de hoje? Mas o século XXI é o momento em que a gente mais tem oportunidade de promoção de saúde. É o momento em que a gente mais tem oportunidade de ajudar as crianças a atingirem seu pleno potencial. Em nenhum outro momento da história isso aconteceu. Você sabia que a gente está frente à geração mais promissora da história da humanidade? É estranho ouvir isso, né? Porque a gente ouve tanto falar mal das crianças. Ah, são muito agitados, são muito mimados, as crianças não comem ou estão muito acima do peso, têm problemas emocionais. Mas, na verdade, a infância nunca foi tão boa como é hoje. É só olhar um pouquinho para trás na história que a gente vai entender o que eu estou falando. Primeiro, pensa um pouquinho. Quando alguém fala para você, esse é o melhor momento da infância, você inicialmente concorda ou discorda? A maioria de nós questiona, porque a gente olha e vê uma infância muito bagunçada, num ambiente muito estranho, mas se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai ver que a gente precisa pensar de outro jeito. Olha só, vem comigo. A importância de conhecer a história está em ver tudo que a gente já conquistou e olhar para o passado com mais respeito e para o futuro com mais otimismo. Sobre essa frase, o que nós pediatras precisamos repensar? A gente às vezes fala muito mal dos avós, do que os avós estão fazendo, do que os outros pediatras de outras gerações fazem ou fizeram. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque essas gerações fizeram a gente chegar aqui lutando contra tudo que eles tiveram de dificuldade e conquistando o momento em que a gente está agora. Então, olhar para trás com mais respeito nos ajuda a olhar para o futuro como uma grande oportunidade e nos ajuda principalmente a não cometer novos erros que já foram cometidos. Por mais perigos que a sociedade moderna ofereça às crianças, nós não desejaríamos ver os nossos filhos vivendo em outro século. Eles não estão mais ocupados em sobreviver, agora eles vivem e nenhuma outra geração teve oportunidade de viver tanto. Você já ouviu falar que essa geração vai viver 100 anos, né? A gente tem a oportunidade de ajudá-los a chegar a viver 100 anos, mas a gente precisa mudar algumas coisas que a gente tem feito agora, porque alguns estudos já mostraram que o comportamento e o estilo de vida pediátrico do momento pode fazer com que eles vivam menos do que os seus pais. Essa frase é pesada, mas alguns estudos comprovam isso e está nas nossas mãos ajudá-los a mudar esse futuro. David Hume já dizia: ignorar a história é correr o risco de permanecer sempre criança na compreensão. E Eric Weiner, um grande escritor, jornalista, ele escreveu um livro chamado Onde Nascem os Gênios, que mostra o quanto é importante o ambiente na construção de um gênio. Alguém que tem a capacidade de ser genial, só é genial se o ambiente permitir. Eric Weiner dizia: a genialidade requer não somente um acelerador, mas também um retrovisor. Então não adianta a gente correr para frente sem pensar no que já foi, sem pensar nos erros que já foram cometidos. O meu olhar para a pediatria é um olhar transdisciplinar, algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu queria explicar esse conceito aqui. Por que eu comecei a pediatria, a aula da nova pediatria, falando
sobre história. Porque nós, pediatras, assim como outras áreas do conhecimento, nós setorizamos o conhecimento de um jeito muito biológico. E a nossa especialidade é cada vez mais humana. Se a gente não entende a porcentagem humana, a parte humana da nossa especialidade, a gente perde muito. E a gente consegue olhar a criança como um todo se a gente olhar para várias áreas do conhecimento. A história pode nos ajudar, mas muitas outras áreas, sociologia, antropologia e todas as outras áreas das biológicas, fono, físio, TO, enfim, a gente vai falar de todas elas podem nos ajudar a olhar para a infância de um jeito mais completo. Nós precisamos, às vezes, ser um pouco de cada um desses especialistas. Então, quanto mais para fora a gente olhar, mais capacitados estaremos para lidarmos com a infância de um jeito mais efetivo. Esse artigo, olha só o nome do artigo, Pequeno demais, pouco demais, a criança e a morte na idade moderna. Por que eu trouxe um artigo com um nome tão pesado, tão difícil? Porque criança e morte no século XXI são palavras que a gente não vê muito juntas, né? A gente não ouve tanto falar de morte quanto os nossos antepassados ouviam. Mas num passado não muito distante, a morte era muito comum na história da infância. Esse artigo, na sua segunda página, ele mostra essa escultura em pedra que está num palácio em Veneza, numa escultura do século XIV. Então, naquela época, eles tentaram mostrar como era o ciclo da vida e usaram, de alguma forma, a infância para demonstrar isso. Então, o casal se conhecia, o casal casava, ficava junto, tinha o filho, convivia com o filho e perdia esse filho. Isso era extremamente comum num passado não tão distante, se a gente pensar do ponto de vista evolutivo. Estamos aqui há milhares de anos e a gente está falando do século XV, então é muito pouco tempo do ponto de vista histórico e isso precisa ser conhecido pela gente, olhar um pouquinho mais para trás. O censo da população realizado a pedido do Papa Alexandre VII em 1656 desconsiderava os números relativos à faixa etária pediátrica de 0 a 3 anos. Eles não contabilizavam essas crianças para falar da população, porque afinal elas não sobreviviam. Então a criança não tinha uma importância, ninguém se preocupava muito com isso. Fazia parte da vida das pessoas perder as crianças. Era como se fosse um destino. Essa perda se tornou insuportável muito recentemente. Quem tem um, não tem nenhum. Esse provérbio é muito antigo, mas até pouco tempo a gente ouvia ele aqui no Brasil mesmo. E em algumas regiões a gente ainda ouve. Por quê? Ele vem de uma época, principalmente aí do século XVIII, XVII, em que a mortalidade infantil chegava a 50%. Por isso, quem tem um, não tem nenhum. De cada 2 crianças, uma morria. Perder as crianças era muito comum, infelizmente. Isso a gente não vê hoje, mas é muito recente. Esse provérbio tem origem na França e retrata dados da mortalidade infantil, como eu falei, de 50% entre 0 e 10 anos de idade no século XVIII. É muito estranho para a gente ouvir isso, né? Antes da Revolução Industrial, entre 25% e 30% das crianças jamais chegava à vida adulta. E no século XVII, na Inglaterra, 15% dos recém-nascidos morriam antes de completar 12 meses e 1/3 de todas as crianças morriam antes de completar 15 anos. Poxa, mas você vai ficar falando de morte aí o tempo todo? O que eu quero dizer é que a gente está num momento áureo, num momento muito bom e a gente talvez não esteja reconhecendo isso. E século XV, século XVII é muito recente do ponto de vista histórico. Quem me conhece sabe que eu sempre cito Yuval Noah Harari, é um historiador israelense e também futurista que escreveu essas 3 grandes obras que precisam ser lidas por pediatras, aliás, por pais também. Sem querer, ele mostra para a gente um grande panorama pediátrico também. Ele mostra, por exemplo, no primeiro livro, Uma Breve História da Humanidade, no Sapiens, ele mostra como a gente chegou até aqui sobrevivendo à falta. Eu sempre digo nas minhas aulas que a falta está no nosso DNA. A gente sabe muito bem lidar com a falta, o que a gente não sabe é lidar com o excesso. Até muito pouco tempo a gente estava preocupado em sobreviver.
Na sua segunda obra, no Homo Deus, ele mostra onde estamos e para onde estamos indo, e como estamos indo. E ele traça um panorama do que a gente precisaria mudar agora para que esse futuro seja diferente. E nas 21 lições para o século XXI, ele mostra algumas ferramentas, traz algumas dicas de como a gente pode viver melhor nesse século, um livro um pouco mais otimista. Então, ele diz nesses livros que até a Segunda Guerra Mundial estávamos preocupados em sobreviver. Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista histórico, é anteontem. 1945 é muito, muito próximo do que a gente está agora. E até então, a gente só vivia se defendendo da falta, das doenças, das guerras, das pestes. A gente estava tentando sobreviver. E isso é muito recente. O que é mais novo nesses últimos anos é o estilo de vida que a gente tem hoje. O excesso de comida, o excesso de consumo, o excesso de tarefas. A gente não está preparado biologicamente para lidar com isso. Imagine as crianças. Esse outro livro do Steven Pinker, Anjos Bons da Nossa Natureza, mostra também que nós nunca fomos tão pacíficos como nós somos hoje. Poxa, muito estranho, né? Porque afinal a gente ouve tanto falar de violência, terrorismo, mas na verdade isso já foi muito pior. A violência era muito aceita e as crianças recebiam castigos físicos que beiravam ou ultrapassavam os limites da tortura. Isso não só era aceito, como era incentivado como forma de educação. Complicado, né? Ele fala o seguinte no seu livro: devemos nos indignar, sim, com a violência, mas a gente não pode esquecer de comemorar a nossa indignação. Quando a gente comemora a nossa indignação, o que ele quer dizer? Que hoje a gente não aceita isso de uma forma tranquila, como a gente aceitava e incentivava no passado. Então as torturas, as prisões, as matanças, as violências contra animais e crianças eram muito comuns até muito pouco tempo. O ser humano tem um quê violento que talvez tenha feito parte da nossa evolução e que hoje nunca foi tão bom. É importante a gente olhar, sim, para a violência com muito cuidado, mas com muita indignação, mas também com muito alívio, porque hoje a gente está olhando isso de um jeito muito mais socialmente aceito e efetivo. Como era a mortalidade no Brasil até pouco tempo atrás? Veja, mais ou menos entre a década de 70 e 90, houve uma reviravolta nas causas de mortalidade no nosso país. Aqui eu estou falando de mortalidade geral e não só de criança. Mas as principais causas de mortalidade eram infecciosas e parasitárias até 1970, que é muito, muito pouco tempo atrás. E as causas externas não eram tão comuns, hoje acabaram aumentando. Então a gente teve uma melhora muito grande na atenção e na capacidade de tratamento, no entendimento dessas doenças, uma melhoria no saneamento básico, melhoria no acesso à comida, à nutrição, que fez melhorar a mortalidade das pessoas como um todo, não só das crianças, por causas infecciosas e parasitárias. Hoje a gente não vê tanto essas mortalidades por doenças infecciosas, apesar delas ainda existirem. Hoje a gente sabe mais lidar com elas e sabe mais nos defender, prevenir e agir socialmente para que essas causas sejam controladas. Vamos falar então das taxas de mortalidade infantil no Brasil. No mundo, a gente ainda tem 25 crianças morrendo para cada 1.000 nascidos vivos, uma taxa de mortalidade infantil aí de 0 a 12 meses. No Brasil, esse valor hoje é de cerca de 12,8 para cada 1.000 nascidos vivos. Então, é menor do que no mundo, é maior do que no Japão, por exemplo, que é 2 a 4 para cada 1.000 nascidos vivos. Então, ainda tem muito para melhorar, mas a gente vai ver nos próximos slides que já melhorou muito também. E as principais causas de mortalidade infantil estão aqui, ó: complicações de parto prematuro, anomalias congênitas e sepse neonatal. Então as crianças têm principalmente o período neonatal como maior risco e não mais até os 12 meses ou 5 anos de idade como era antes. Eu brinco que quando eu era criança, o papel do pediatra era fazer a criança chegar até os 5 anos. Hoje o nosso papel é fazê-lo chegar até os 100. Então as coisas mudaram muito e a gente está com uma grande oportunidade nas mãos.
Ao mesmo tempo em que a taxa de mortalidade infantil despencou nos últimos anos, a expectativa de vida ao nascer também aumentou muito. Então, são inversamente proporcionais e são grandes indicadores dos países. Então, veja bem, a gente tem aqui, na década de 40, em 1940, uma mortalidade infantil de 146, quase 147 para 1.000 nascidos vivos, e em 2017 era 12,8 para 1.000 nascidos vivos. E a taxa de expectativa de vida na década de 40 era 49 anos, 42, 45 anos de idade. Agora já chega quase a 80 anos de idade nos últimos anos. Isso representa uma melhoria absurda da qualidade de vida, das oportunidades, mesmo no nosso país que ainda tem muito para melhorar. As pirâmides etárias também mostram muito como a gente está e como a gente vai ficar aí nos próximos anos. Então, olha só, na década de 80, muito pouco tempo atrás, a nossa pirâmide era quase o oposto do que é agora. Então, a gente tinha muito mais pessoas jovens, né, crianças e adolescentes, depois os adultos e, por último, numa taxa bem menor de população, os idosos. Nos anos 2000, a população idosa já começou a aumentar e a população pediátrica já começou a diminuir, mas isso não quer dizer que aumentou a mortalidade, quer dizer que as pessoas começaram a ter menos filhos e viver mais, o que é um grande indicador para o nosso país. E em 2020, a gente começa a perceber que existem mais pessoas idosas no país. O que isso quer dizer? Que as pessoas estão vivendo mais e que é o nosso papel na pediatria pensar na prevenção dessas doenças do futuro, porque é lá que tudo começa, como a gente vai ver no módulo de prevenção primordial. Essa outra pirâmide é interessante, ela compara 2013 e 2040, que já é daqui 20 anos, e 2060, e mostra o quanto a população idosa vai aumentar, o quanto a população pediátrica vai diminuir. E isso tem uma característica, a população pediátrica vai precisar estar muito saudável, já que a gente vai ter cada vez menos crianças e cada vez mais pessoas acima de 60 anos. E mais uma vez, a saúde dessas pessoas depende de nós, porque intraútero ela já está sendo definida. A nossa especialidade em si é muito jovem, das grandes especialidades médicas, é a mais jovem. Entre cirurgia, clínica médica, obstetrícia e pediatria, a pediatria é a mais jovem porque a criança não era muito importante. Então, a primeira sociedade americana médica data de 1847. A American Heart Association, que cuida do coração aí dos americanos, data de 1900. A Academia Americana de Pediatria, de 1930, e a Sociedade Brasileira de Pediatria foi oficialmente fundada muito recentemente, em 1951. Para a gente entender um pouco como o olhar médico para a criança é muito recente, então imagine o olhar preventivo e promotor de saúde é mais recente ainda. Olha só um retrato da infância dos séculos 18 e 19. Era muito comum a criança ser considerada um mini adulto. A criança era mão de obra. Assim que ela começava a ter a sua independência, ela podia ajudar a família a ou ganhar dinheiro ou cuidar da casa e fazer as suas obrigações sociais. A infância não tinha um papel importante na construção do futuro adulto e a adolescência era desconsiderada, porque as crianças se casavam já no início da adolescência. Então essa foto retrata um pouco do quão triste, né, e pesado era o período infantil da vida das pessoas. Esse livro do Philippe Ayre, História Social da Criança e da Família, representa muito qual era o papel da criança no passado. As crianças eram vistas como mini-adultos. Ele fala no livro que o chão da casa da criança era estendido para os chãos das fábricas onde elas trabalhavam. A família, o convívio social, familiar, dentro de casa, era uma coisa que não existia muito. As crianças iam muito cedo para frente das fábricas e para ajudar no ganho da família. E ele fala também que as crianças não tinham importância social ou econômica nenhuma. Olha só um trecho desse livro. A sociedade via mal a criança, e pior ainda o adolescente.
A duração da infância era reduzida ao seu período mais frágil. A criança, então, era logo misturada aos adultos e partilhava de seus trabalhos e jogos. De criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em homem jovem, sem passar pelas etapas da juventude, e que se tornaram aspectos essenciais das sociedades evolutivas de hoje. A passagem da criança pela família e pela sociedade era muito breve e muito insignificante para que tivesse tempo ou razão de forçar a memória e tocar a sensibilidade. É quase inacreditável ler como era a infância do passado, mas um passado muito recente. O que eu queria plantar uma sementinha sobre esse texto ele fala que as crianças conviviam muito com o universo adulto e fazia parte de seus trabalhos e jogos. Existe hoje uma pequena semelhança entre a infância daquele tempo e a infância atual, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Olha só essa obra de um autor italiano que representa um pouco a infância da época. A criança no chão, sem nenhuma preocupação com higiene, um comendo, o outro dando comida para as galinhas, a criança perto ali das galinhas e tudo, ninguém se preocupava muito porque talvez o conhecimento na época sobre prevenção de doença nem era muito grande. Então a criança fazia ali parte do que dava, não tinha cuidado especial nenhum para ela. E aí é interessante a gente entender como a gente está hoje, de onde vieram essas mudanças. Vou falar de um jeito muito breve, mas só para a gente ter uma ideia. Algumas pessoas começaram a perceber a importância de olhar para a infância, e aí em 1924 a Liga das Nações, hoje a Organização das Nações Unidas, a ONU, se reuniu em Genebra para a primeira Declaração dos Direitos da Criança. Olha só como é recente a Declaração dos Direitos da Criança. A criança passa então a ter o direito de se desenvolver de maneira normal, material e espiritualmente, termos que eram usados na época. As crianças passam a ter proteção formal contra a fome, o abandono e o direito de serem tratadas se estivessem doentes. Olha isso, como é recente o direito de ser tratado se estiver doente. Oficialmente, a infância só ganha esse direito aí em 1924. Olha que frase estranha de se ouvir hoje. A criança retardada deve ser encorajada. Hoje, termos que a gente nem usa e ainda repudia, mas as crianças que tinham qualquer tipo de necessidade especial, por mais simples que fosse, elas não eram encorajadas, elas eram praticamente depositadas em lugares que não as estimulavam e elas perdiam muito mais por não conseguirem ter uma vida normal e uma vida de estímulos infantis normais, de pessoas que se dedicassem a elas. Até então, frequentemente, essas crianças eram deliberadamente abandonadas. Então, muito recentemente, a gente começou a olhar para o potencial infantil individual de uma maneira muito mais empática e eficaz. A escola é uma ideia muito recente, principalmente no nosso país, e praticamente aí do início do século XX. Em 1959, a ONU aprovou a Declaração dos Direitos das Crianças e sugeriu uma data para celebrar o Dia das Crianças. E aí a gente já começa a ver um cunho um pouco mais comercial no interesse dessas datas. A gente já começa a ver a infância como uma oportunidade comercial também e mercadológica. E também em 59, no Brasil, duas grandes marcas de produtos infantis se juntaram para fazer uma campanha que ficou conhecida como a Semana do Bebê Robusto. E aí esse 12 de outubro, quando foi realizado então esse evento aí patrocinado pelas duas marcas, o Dia da Criança desde então passou a ser comemorado no dia 12 de outubro por causa disso, tá? É interessante a gente falar um pouco sobre essa Semana do Bebê Robusto. Alguns avós de paciente no meu consultório lembram disso, e é interessante como a competição entre as mães não só era validada, como era premiada. Então, as mães cujos bebês eram mais espertos, mais gordinhos, comiam melhor, elas eram premiadas em dinheiro, né? Então, hoje a gente fala tanto dessa competição materna como algo maléfico, a gente incentiva tanto as mães a olharem para si como seres individuais e seus filhos também, mas isso também é muito recente. E aí eu trouxe para vocês um vídeo histórico
dessa parte da nossa história da Semana do Bebê Robusto e eu vou mostrar o concurso do bebê robusto e como ele foi narrado. É muito interessante a gente entender como as coisas mudaram, graças a Deus, para melhor. Vamos lá! Como parte das comemorações da Semana da Criança, realizou a Legião Brasileira de Assistência mais um concurso de robustez infantil promovido pelo Departamento de Maternidade e Infância daquela instituição. Participaram do certame 18 robustas crianças que bem atestam a eficiência e a dedicação dos diversos postos de puericultura da Legião Brasileira de Assistência. Levando em consideração os mais variados fatores tais como alimentação, curvas de peso e estatura, panícula adiposo, dentição, desenvolvimento psicomotor e outros, não foi fácil aos examinadores escolher os vencedores, dado o alto índice apresentado por todos os candidatos. Após essa cuidadosa seleção, a primeira-dama do país fez entrega aos 3 primeiros colocados, prêmios no valor de 5.400 cruzeiros. Eis a senhora Darcy Vargas, presidente da Legião Brasileira de Assistência, com os vencedores do concurso. Prêmio de 5.400 cruzeiros para criança com maior panícula adiposo. Hoje é muito estranho isso, né? A gente corre tanto atrás da prevenção da obesidade infantil, mas é muito recente. Resumindo, então, tudo que eu falei até agora, as crianças hoje sobrevivem. Hoje elas têm uma importância biológica reconhecida, uma importância social reconhecida, uma importância econômica e comercial muito reconhecida. Nunca houve tanto conhecimento sobre as várias facetas da infância. A infância nunca foi tão protocolar, a gente vai falar disso. E nunca houve tanto conhecimento sobre nutrição e medicamentos que são voltados para a promoção de saúde da criança, não só para tratamento. Existe um lado muito bom nisso, foi como eu comecei a aula, nós estamos muito bem, mas também existe um lado ruim, porque a gente acabou tornando a infância não só protocolar, mas também uma grande oportunidade de criação de um mercado consumidor. Mas vamos falar então sobre como andam os tempos áureos da infância. Já que eu falei para vocês que está tudo tão bem, como é que está então? Vamos falar um pouquinho de números. Olha só, será que as crianças hoje deixaram de ser mini-adultos? Ou será que a gente continua delegando a nossa geração de crianças a um cuidado terciário e quaternário, mas com outra narrativa? É isso que eu queria que vocês pensassem. Hoje, a gente também delega as crianças, a gente coloca muitas vezes as crianças em ambientes de muita tarefa, de burnout, de ansiedade, de estresse, de excessos, mas com a narrativa de investimento no futuro. Ah não, eu estou investindo no futuro dele para ele aprender muito e aí lá na frente ele arca com a consequência de ter tido uma infância tão cheia de tarefas e pouca oportunidade de viver uma infância de verdade. Mas existe um outro lado de ser mini-adulto, que é o nosso incentivo ao comportamento consumidor e a nossa construção de um comportamento consumista, que é muito complicado hoje. Nossas crianças passam muito tempo na frente das telas, tendo modelos não tão adequados, ensinando as crianças a como se comportarem e sugerindo aquilo que elas devem desejar. Se você for parar para pensar, a gente liga lá o YouTube, né, os nossos celulares, e aí do nada aparece uma sugestão para a criança, a gente mostra, a criança gosta, e aí isso começa a virar uma corrente de tudo que a criança deve gostar. Será que o que eles gostam é aquilo que a gente mostra? Ou será que é o celular que está decidindo aquilo que as crianças mostram? É uma boa reflexão. Ao mesmo tempo, a gente fala tanto de modelos, os modelos das crianças, que são os pais e todos que convivem com elas. Como estão esses modelos? Quem são essas pessoas? Estudos muito recentes mostram que os pais das nossas crianças, os adultos, estão depressivos e ansiosos e com vários outros diagnósticos psiquiátricos. O burnout é muito comum, por exemplo. Então, se as nossas crianças têm os seus modelos estressados, quem serão elas no futuro? Será que as pessoas estão tendo tempo para se voltar às crianças, para serem bons modelos?
Será que os adultos estão se dedicando e sendo responsivos o suficiente para as crianças? Por isso, nós pediatras precisamos aprender a olhar para os pais com menos julgamento, mais cuidado e mais ferramentas para eles conseguirem mudar seu estilo de vida e seu olhar para a infância. Mas e as crianças? Será que elas também estão sofrendo desses diagnósticos emocionais e comportamentais? A gente já tem dados sobre isso. A gente sabe, por exemplo, o CDC em 2018 mostrou que 1 a cada 6 crianças de 2 a 8 anos já sofre de algum diagnóstico comportamental. A gente tem números também grandes de suspeita de autismo, TDAH. Então, hoje, desenvolvimento e comportamento estão entre as grandes áreas de problemas voltados para a infância. A gente precisa também entender o quanto a gente está construindo esses comportamentos, o quanto a gente está entregando um ambiente que impede que a criança se desenvolva. E as telas estão muito relacionadas a isso, a gente vai falar daqui a pouco. Sono também é uma grande crise na infância. 1% dos americanos, das crianças americanas, já fazem uso regular de melatonina para conseguir dormir. Olha só, esse estudo da National Sleep Foundation de 2014, eles fizeram um olhar só para o sono infantil. Todo ano eles estudam o sono, alguma característica do sono dos americanos. Esse ano eles resolveram estudar o sono infantil. E foi interessante a maneira como eles estudaram, porque eles perguntaram para os pais como era a percepção de sono dos pais em relação ao sono de seus filhos. E os pais falaram assim, olha, eu acho que meu filho dorme pouco, dorme menos do que ele precisava. E deram um número de sono das crianças. E o estudo mostrou que as crianças chegavam a dormir 4 horas a menos do que elas precisavam, enquanto os pais percebiam que elas dormiam apenas 1 hora a menos. Então os pais desconhecem a necessidade de sono das crianças, portanto desconhecem a necessidade de construir a oportunidade de um sono saudável, de uma higiene do sono, até porque muitas vezes eles mesmos não têm um sono adequado, uma oportunidade de dormir de forma saudável. Na China, 75% das crianças já têm sono insuficiente. Será que isso não faz parte dessa construção dos comportamentos da criança, do desenvolvimento dela? Afinal, não dormir aumenta muito o estresse. Outro número importante da infância atual diz respeito ao estado nutricional. Esse estudo mostra, de 2018, que é uma revisão da Nature, ele mostra o quanto a tendência de excesso de peso é grande nas crianças. E não mostra, a curva não mostra que isso pretende cair, que tem uma tendência de queda, muito pelo contrário, tem uma tendência de aumento ainda maior. A gente vai ter aula só de obesidade infantil, eu vou entrar melhor nesses dados, mas o que eu queria mostrar aqui é que a gente tem uma tendência maior na infância de obesidade, de excesso de peso em meninos do que em meninas. E isso também diz respeito a como a gente tem olhado para a infância de um jeito diferente. Os meninos têm uma necessidade maior de se mexerem, mas eles incomodam mais, então talvez estejam sendo levados ao sedentarismo de um jeito muito mais frequente do que as meninas. É muito comum a gente ver meninos o dia inteiro na frente do videogame, mas talvez a necessidade de gasto deles seja maior. E a gente também acaba oferecendo mais comida para os meninos, porque a gente quer os meninos maiores, mais robustos, Como a gente falou há pouco tempo, hoje a gente deseja mais os meninos robustos e as meninas magrinhas, faz parte do nosso desejo social, a gente vai falar sobre isso mais para frente, e talvez o nosso comportamento, o nosso estilo de vida esteja levando mais os meninos à obesidade. Na adolescência esses números acabam ficando mais próximos, mas na infância ainda é muito mais frequente a obesidade entre os meninos. Mas ao mesmo tempo que a gente tem tantas crianças obesas no mundo, a gente tem também uma epidemia de dificuldade alimentar. 50% das mães no nosso consultório, em algum momento, vão falar que um dos seus filhos não come. Isso representa, em alguns estudos, 30% das crianças. Então, se a gente tem 30% de crianças acima do peso, 30% de crianças ou 50% de crianças que não comem, o que está acontecendo? Afinal, a gente sabe tanto sobre nutrição, sabemos tanto sobre prevenção, sobre medicação, e esses números só aumentam.
Onde a gente está errando? Então existe uma grande necessidade de reflexão sobre esses temas, porque está nas nossas mãos, pediatras, mudar esse futuro recente e tardio das crianças. Hoje a gente sabe que o que acontece ali intraútero pode passar até para a próxima geração. E como eu disse, os números não estão legais. Crianças que não comem, crianças obesas, alterações comportamentais, crianças que não dormem, não brincam, são estimuladas a consumir. Será que não tem a ver com esses diagnósticos que a gente está chegando na pediatria com tanta frequência? Então, cabe a nós, pediatras, entender um pouco mais sobre estilo de vida e comportamento. Nós somos organismos preparados para a falta, vivendo em ambiente de excesso, que estimula o consumo e culpabiliza as pessoas por suas escolhas. Pensa um pouquinho sobre uma criança com excesso de peso. Ela foi ensinada, desde pequenininha, a comer com os seus pais, tanto vendo quanto praticando os atos da família, quanto sendo estimulada por mensagens sociais a como ela deve comer, como sendo estimulada pelo ambiente em que ela está inserida, como a escola, por exemplo. E aí ela vai desenvolvendo a sua relação com a comida, se torna uma criança com excesso de peso, e aí a gente fala para ela parar de comer. A gente culpabiliza a criança, ou a família, ou ambos, e não a sociedade, como se fosse só culpa da criança pelas escolhas alimentares dela. Esse é um grande mecanismo de criação de problemas e que nos faz, muitas vezes, tornar uma criança obesa e uma criança com uma má relação com a comida. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Eu queria indicar para vocês esse TED Talk da Laura Schmidt, que é uma estudiosa do açúcar, inclusive, uma biomédica. É muito interessante e reflexivo, porque ela está segurando o celular, né, no TED Talk, aí na foto que eu coloquei. Ela fala que a gente precisa pensar mais sobre o poder da influência que as crianças têm, e os adultos também, mas desde a infância, a influência que a gente tem sobre as nossas escolhas. Ela fala que quase todos nós, e você vai se identificar, antes de falar bom dia para qualquer pessoa, a gente checa o celular. E esse nosso comportamento está sendo monitorado e influenciado, e muitas mensagens são mandadas para a gente por causa desse comportamento e tudo que a gente faz aí na vida online. Se isso já acontece com a gente, adulto, afinal o celular é um advento aí de 2010, imagina das crianças que vão conviver com isso o resto da vida. Então, desenvolver o pensamento crítico das crianças para que elas entendam o que é propaganda e o que é a escolha delas, talvez seja a coisa mais importante do momento. Então, o nosso papel hoje, por exemplo, em relação à nutrição, é entender que uma coisa é um desafio nutricional, uma coisa é fazer a criança estar bem nutricionalmente, e outra totalmente diferente é o desafio alimentar, é fazer a criança comer e ter uma boa relação com a comida. Em relação à medicina como um todo, uma coisa é curar, e outra totalmente diferente é promover saúde. Procurar doença avidamente, sem olhar para a promoção de saúde, pode ser extremamente danoso. Para a criança, pode ser prejudicial, porque a gente deixa de olhar para os potenciais dela e deixa de promover esses potenciais. Então, cabe a nós aprender a prescrever menos e a entender mais sobre mudança e construção de comportamento. Mudança de comportamento no caso dos adultos e construção de comportamento no caso das crianças. Essa é a maior oportunidade de promoção de saúde hoje e isso é o que pode mudar a nossa profissão. Então, nas próximas aulas, eu vou falar um pouco mais sobre por que faz sentido a gente repensar a nossa prática, porque faz sentido a gente buscar novas ferramentas, e aí a gente vai finalizar com uma terceira parte da aula, falando um pouco sobre o papel da nutrição nisso tudo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.